Mulheres e arrependimento. O engraçado do arrependimento é que é melhor se arrepender de algo que você fez do que se arrepender de algo que você não fez. O usuário Paradox no Fórum Sussuave fez uma pergunta interessante depois de ler o Arbrides. Eu vi isso ser mencionado aqui de passagem, mas eu gostaria de saber como as mulheres lidam com o arrependimento. Como eles lidam com decisões que podem afetar seu destino. Momentos como ver alguém em um trem, ônibus, café, mercearia, mas não dizer olá quando chega o momento. Encontrar alguém bacana em uma festa, mas não trocar números, não ligar de volta a um cara, etc. Eu já vi o baixo NI, nível de interesse, se tornar alto NI, mas as mulheres geralmente oscilam em seu nível de interesse o tempo todo. Qualquer resposta observacional que eu pudesse oferecer aqui teria que ser ajustada para explicar o solipsismo inerente das mulheres. Tudo é sobre ela, e tudo confirma suas avaliações como padrão. Como tal, você deve ter em mente que o arrependimento, para as mulheres, geralmente começa a partir de um ponto de como uma oportunidade perdida poderia tê-la beneficiado melhor. A raiz disso é fundamentada na constante busca psicológica das mulheres pela segurança. A hipergamia, por necessidade, gera mulheres solipsistas a fim de preservar melhor a integridade da sobrevivência das espécies. Isso não quer dizer que as mulheres não podem sublimar esse impulso como a necessidade determina, mas assim como os homens precisam sublimar seu imperativo sexual, as mulheres começam a temperar a insegurança que resulta da hipergamia. Culpa e arrependimento partindo da hipergamia como ponto de origem de uma mulher, isso afeta como as mulheres processam o arrependimento. Neste ponto, devo notar que a culpa e o arrependimento não são feitos da mesma matéria. Você pode se sentir culpado por algo que fez ou não fez, bem como se arrepender por algo que fez ou não fez, mas os dois não são sinônimos. Eu quero evitar essa confusão aqui desde o início, porque a culpa está associada a uma negatividade persistente, enquanto o arrependimento vem de motivações diferentes. Se você fez algo pelo qual se sente culpado, provavelmente se arrepende, mas pode se arrepender de algo sobre o qual não tem sentimentos de culpa. Depois de terminar de ler este artigo, confira a seção Conexões Perdidas no Craigslist da sua região. Leia as diferenças de tom, vernáculo e propósito de homens e mulheres lamentando uma chance perdida de algo que eles esperavam que pudesse se desenvolver. Não há culpa envolvida neste pensamento positivo, apenas um arrependimento por não ter tomado uma ação. O arrependimento das mulheres. A experiência de arrependimento das mulheres depende do grau ou intensidade do encontro em relação às suas próprias condições. Eu sei que isso parece papo psicológico besta, mas deixe-me explicar. Se e em que grau uma mulher experimenta arrependimento nas situações que Paradox descreve, elas são diretamente proporcionais a seu autovalor versus o valor percebido do encontro. Correndo o risco de parecer superficial novamente, a garota gorda que acha que ela teve uma chance com um Brad Pitt vai se arrepender mais do que a gostosa 9/10 que por acaso perdeu o número de telefone de um cara mediano. Eu vou ser apedrejado por isso, tenho certeza, mas é realmente uma resposta autônoma para seres humanos fazer comparações subconscientes e empregar uma preservação natural do ego. Enquanto a sua função psicológica latente é ajudar-nos a aprender com a experiência, geralmente o arrependimento é doloroso, então nossa resposta natural é nos defendermos contra isso. Nós tendemos a nos arrepender de não capitalizar em situações em que o valor da recompensa percebida é alto. O tampão psicológico, é claro, vem ao racionalizar o potencial real de valor dessa oportunidade perdida ou ao minimizar o impacto negativo da oportunidade tomada. Então, o debate é realmente sobre como as mulheres, em particular, processam essa avaliação de recompensa em relação aos homens. Mais uma vez, direi que isso se resume a subliminarmente reconhecer seu próprio valor, modificado por afirmações sociais, e em seguida compará-lo com o valor do encontro. Mesmo mulheres semi-atraentes, 6 de julho de 2010, têm um entendimento subconsciente de que a maioria dos encontros intersexuais que elas têm é mediada por sua frequência. Quão rara foi essa oportunidade? Significando que se uma garota é constantemente reforçada com a atenção masculina, caras chamando ela para sair o tempo todo, influências da mídia social, etc., a raridade de qualquer encontro é comparada com a frequência com que os caras estão dando em cima dela. Esta é a teoria dos pratos feminina em ação. Se acontecer de você ser uma entre muitos dos seus pretendentes, é menos provável que ela se arrependa de não investir em você em relação ao extraordinário, isto é, alfa,
que ela percebe que tem um valor maior do que aquele com o qual ela normalmente costuma ser recompensada.